Opa, seja bem-vindo ao primeiro dia do minicurso As Principais Técnicas em Atuação em Audiência Trabalhista. Eu me chamo Marcelo Muniz, sou um dos professores aqui do Direito Favorável. Esse minicurso vai contar comigo, o professor Rafael Salles, advogado, especialista também em processo de direito do trabalho, e também com o Dr. Ronaldo Feitosa, juiz do trabalho aqui do TRT7, 7ª região. É uma alegria estar recebendo vocês para iniciar também esse minicurso que foi feito para você que está iniciando, você que tem alguma dificuldade, você que quer aprender mais sobre a audiência trabalhista na prática. Esse é o foco, principalmente desse mini curso, porque nós vamos tratar da prática e alguns detalhes muito importantes. Nós separamos aqui alguns assuntos para falar com vocês nesses 4 dias e, desde já, convidar você também para estar no nosso Telegram. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você acessar o Telegram, onde nós vamos estar batendo papo, mandando muita mensagem para vocês, mandando vídeo, informações inteiramente gratuitas sobre prática trabalhista. Então, você que tem interesse, não deixe de clicar, não deixe de acessar esse Telegram. Você também recebeu esse link no seu e-mail. Então, é importante que você também participe para você ter mais prática, para você ter mais conhecimento, saber desse material vasto que nós vamos estar passando para vocês a partir desse momento, né? Nós, na verdade, já começamos passando várias informações nesse grupo do Telegram. Bom, pessoal, nós temos uma experiência vasta em audiência trabalhista, somando a minha prática com a prática do Rafael, com o Dr. Ronaldo, já são mais de 15 mil audiências trabalhistas, e o nosso foco realmente é ajudar a você que tem uma certa dificuldade na atuação da audiência, ou você que já começou um tempinho e está confiante, mas tem algumas dúvidas, precisa de algumas coisas para se reposicionar ou tomar a direção melhor, a direção correta, para ter um resultado excelente nas suas audiências. Então, nós vamos estar batendo papo com vocês em relação a isso. Então, fique muito à vontade para assistir essas aulas e deixar aqui nos comentários também sua pergunta, sua dúvida. Na medida do possível, nós vamos estar também respondendo os seus questionamentos, tá bom? Eu trouxe um assunto que eu achei muito relevante, muito importante. Eu quero falar para vocês sobre contradita. Contraditar. Alguns advogados acabam esquecendo desse assunto, desse mecanismo tão importante que é contraditar uma testemunha, e em razão de não ter o conhecimento, em razão de não ter a técnica, ele perde uma grande oportunidade de deixar, né, aquela testemunha que não deveria estar naquele ato, por ser uma pessoa íntima, por ser uma pessoa que tem interesse na causa, por ser uma situação de troca de favor, entre outros que nós vamos apresentar para vocês. E por ela não ter apresentado aquele ato no momento correto, o direito passa a ser precluído, preclui o direito do advogado, advogada, em ter a oportunidade de requerer, de contraditar a testemunha. Marcelo, então, o que é contraditar? Contraditar a testemunha, na verdade, é impugnar aquela testemunha para que ela não fale, impugnar aquela testemunha no momento correto, para que não seja realizada a oitiva dessa testemunha. E qual é o momento correto para contraditar uma testemunha? Alguns advogados acabam esperando um momento, que o momento é um momento muito tardio, é um momento errado. Algumas pessoas até acham melhor dizer assim: excelência, eu estou sabendo que tem uma testemunha lá fora, o nome da testemunha fulano de tal, e eu queria já contraditar a testemunha. Outros acham que a testemunha entra, é qualificada, começa a ser perguntada pelo juiz, e depois das perguntas, ou durante as perguntas, o advogado deseja contraditar a testemunha. E eu quero passar para vocês esse detalhe importante da técnica profissional, em que o momento correto para você contraditar a testemunha é no momento da qualificação. É no momento que está sendo preenchido os dados dela, o nome, CPF, o endereço. Nesse momento, você advogado, deve se conduzir pelo juiz e dizer: excelência, pela ordem, eu gostaria de contraditar a testemunha. Quando você diz isso, você está chamando o processo para a ordem, né, o chamamento do processo à ordem, e o juiz, naturalmente, ou ele vai, pelo menos, concluir aquela qualificação, mas você já contraditou, e aí ele volta a palavra para você e pergunta ao doutor, doutora, por que você está contraditando a testemunha? Existem motivos, né, para contraditar a testemunha, eles estão previstos. Vou mostrar para vocês aqui
no artigo 447 do CPC, parágrafo 1º, 2º e 3º, que falam exatamente os motivos em que você pode contraditar como a condição de ser incapaz, a condição de ser impedido, a condição de ser suspeito. Como, por exemplo, você sabe que aquela pessoa é amigo íntimo. Aquela testemunha é uma pessoa que está sempre na casa daquele reclamante, sempre na casa daquela pessoa. Ela vai beber junto, ela vai para festas, você tem fotos dela no Instagram, fotos dela no Facebook. Hoje é muito fácil a gente conseguir isso. E aí mais um detalhe importante, no processo de trabalho não há necessidade, não há obrigatoriedade em relação a rol de testemunhas. O que acontece lá no processo civil não acontece no processo do trabalho. E muitos advogados ainda erram, repito, ainda erram, porque junto no processo o rol de testemunhas, antes da audiência, ele já diz quais as testemunhas que ele vai levar para a sala de audiência. Isso é uma ferramenta para que o advogado, é uma condição para que o advogado da outra parte ele possa pesquisar quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas? Olha aqui o detalhe importante. Uma vez eu estava recebendo um cliente e ele disse assim, doutor, eu tenho uma testemunha. Uma mulher que trabalhava comigo e ela é uma testemunha super importante. Ela sabia a hora que eu entrava, a hora que eu saía, ela sabia que eu não tinha intervalo de almoço, ela já estava lá na empresa quando eu cheguei, quando eu saí ela continuou lá, hoje ela não está mais, então ela será uma excelente testemunha para comprovar não só o meu vínculo, que não foi reconhecido pela empresa, como imaginar um caso desse, como também as horas extras, como também o intervalo de transjornada que eu não tinha, e entre outras razões. E aí, quando eu cheguei para essa pessoa, quando ela me passou a situação, eu perguntei para ela o seguinte, essa pessoa que você está querendo levar para a audiência, qual é o nome dela? Fulano de tal. Essa pessoa, ela tem uma amizade com você, você já frequentou a casa dela, ela já frequentou a sua casa. E aí, meus amigos, ele disse, sabe o que para mim? Doutor, ela está grávida. Eu falei, tudo bem, ela está grávida. Aí ele me explicou, não, ela está esperando um bebê nosso. Existe amizade íntima mais do que isso, né? Essa pessoa não pode comparecer em juízo para ser uma testemunha. No máximo, ela pode ser ouvida como informante, mas nunca como testemunha, tá certo? Nesse caso, não tem como ela ser ouvida como testemunha. Então, você precisa conhecer, precisa saber, você na qualidade de advogado, aquela parte que vai levar testemunhas, quais são as pessoas que você está entrando, está levando para a sala de audiência. E aí, vamos a alguns detalhes importantes. Então, primeiro, eu falei para você que o momento de contraditar é o momento da qualificação. Está qualificando? Aquele momento você diz, excelência, pela ordem, e você vai e diz, porque eu gostaria de contraditar essa testemunha em razão de... E aí, pessoal, detalhe técnico importante, você está do lado da reclamada, da empresa. Você chega para o preposto, dono da empresa, que conhece a parte, conhece o ex-funcionário dele, conhece as pessoas, e você diz assim, olha, se você vê algum parente, se você vê algum amigo íntimo, alguém que você vê que saíram juntos, bebiam juntos, para a festa juntos, você tem essa informação, você passa para mim. E já aconteceu várias vezes. No momento da audiência, a gente não sabia ainda quem eram as testemunhas. E no momento em que a parte entrou, aliás, no momento em que a testemunha adentrou a sala de audiência, o meu cliente chegou no meu ouvido e disse, olha, essa pessoa que está entrando aí, fulaninho, ela vivia na casa do reclamante. Eles todos os dias, quase todos os dias, eles saíam. Eles eram amigos íntimos, ou essa pessoa que está entrando aí é o cunhado dele. Aí você vai contraditar a testemunha e pedir pela ordem para contraditar a testemunha. Vamos ler aqui comigo o artigo 447 do CPC, em que nós utilizamos, emprestado aqui em razão do artigo 769 da CLT, né? Pegamos aqui o 447 do CPC para falar da contradita. Acompanhe aqui comigo o slide, vamos lá. 447 diz assim, ó, podem depor como testemunha todas as pessoas, exceto incapazes, impedidas ou suspeitas. Olha o parágrafo primeiro, são incapazes. O interdito por enfermidade, deficiente mental, o que acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo que ocorrer os fatos, não podia discerni-los, ou ao tempo que deve depor, não está habilitado a transmitir percepções, as percepções. 3 aqui, ó, que tiver menos de 16 anos,
o cego, o surdo, né? Quando a ciência do fato depender de sentidos que lhes faltam, parágrafo 2º, são impedidos, olha aqui, ó, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, qualquer grau e colateral, até o 3º grau. E aí, por diante. Vamos para o parágrafo 3º. Som suspeito, é o que mais acontece. O inimigo da parte ou seu amigo íntimo que tiver interesse no litígio, parágrafo 4º, se necessário, pode o juiz admitir o depoimento de testemunho menores no pedido suspeito. Parágrafo 5º, depoimento referente ao parágrafo 4º, serão prestados independente de compromisso e o juiz lhe atribuirá o valor que possam merecer. Volta aqui para mim. Na grande maioria, nós vamos encarar exatamente esse parágrafo que fala dos suspeitos. Que aí, a técnica nos ensina o seguinte. Se você, por exemplo, está do lado do reclamante, é advogado do reclamante, da reclamante, você deve conhecer as testemunhas. E quando eu digo conhecer as testemunhas, não é sentar com as testemunhas e induzi-las a elas a nada, você não deve induzir a nada. Você nunca deve chegar para a testemunha e mostrar para ela, olha, nossa reclamação foi essa aqui, será que não foi esse dia aqui que ele entrou? Não faça isso. Você vai gerar um problema para você em sala de audiência. Você vai manipular a testemunha e vai gerar um grande problema para ela. E detalhe, se a testemunha mentir, ela pode sair de lá presa, além da multa de litigância de má-fé, tá certo? O juiz deve alertá-la antes do depoimento, mas caso aconteça, eu já te dou esse lembrete, para que você jamais leve para a audiência uma testemunha forjada, uma testemunha preparada para defender tanto a empresa quanto para reclamante. Não faça isso. Então vamos lá. Rito ordinário. Quantas testemunhas? 3. Rito sumaríssimo? 2. A empresa leva 3 no rito sumaríssimo, o reclamante leva 3 no rito sumaríssimo? Pode. Poder levar para o fórum? Pode. Entrar aí na sala de audiência? Não. E aí, a técnica nos orienta o seguinte, exemplo, estou do lado do reclamante. O reclamante diz, doutor, eu tenho 4 testemunhas, excelentes testemunhas. Aconselho que você conheça essas testemunhas, marque pelo menos 1 hora antes da audiência e vai conferir quem são essas testemunhas. Bom dia, boa tarde, conforme o horário aí das audiências que acontecem no seu estado. O senhor se chama, pergunta o nome da pessoa, o senhor conhece o fulano? Conheceu da onde? Eu trabalhei com ele. O senhor trabalhou com ele em que período? Essas informações é importante para você saber quem você está levando para a sala de audiência. E saber, por exemplo, você está tratando ali de um assunto que de repente aquela pessoa nem sabe. Então, apenas verifique quem é essa pessoa que você está pensando em levar ela, em conduzir ela para a sala de audiência. Às vezes não é interessante. Às vezes aquela pessoa não tem uma boa informação, ou a informação que ela tem, ou ela está extremamente nervosa, você também tem que levar ela à tranquilidade, para que a boa testemunha seja ouvida, e se ela não é uma boa testemunha, que ela seja dispensada por você mesmo. Quando o juiz disser, quantas testemunhas, doutor? Você pode até dizer, excelência, a rede sumária só tenho 2 testemunhas lá fora. Ok, mas de repente, das 2, você não vai querer ouvir 2, você vai querer ouvir só uma. E dependendo da condição, dependendo da situação, e dependendo do entendimento na hora pelo direito material, talvez você não queira ouvir nenhuma das testemunhas. Ressaltando que é importante que, se for necessário, você vai sim pedir com que essa pessoa seja ouvida, né? Caso o juiz não concorde, você vai registrar o seu protesto em audiência. Então vamos lá. É importante que você explique para a testemunha e pergunte a ela se ela é amigo íntimo, se ela tem inimizade com alguém, se ela é amigo íntimo da parte que chamou ela, se ela é inimigo da outra parte, se ela tem interesse na causa, se ela quer que a pessoa ganhe, se a pessoa ganhar, ela vai receber alguma coisa com isso. É importante você ter esse questionamento. Sabe por quê? Às vezes a pessoa simples, humilde, não conhece o rito processual, ela não sabe como funciona uma audiência trabalhista, e ela chega na sala de audiência e o juiz pergunta, você tem interesse na causa? Você gostaria que fulano ganhasse? Olha, excelência, ela merece demais. Eu trabalhei com ela um tempo lá, ela sofreu. Poxa, ela merece muito ganhar esse processo. O que o juiz vai fazer? O juiz vai dispensar essa pessoa. Muito obrigado. Vou pedir ao senhor para ser retirado da sala de audiência. Porque, como eu falei, essa pessoa é suspeita, ela não pode ser ouvida. Então, você precisa, pelo menos, desses cuidados
para você não perder a boa testemunha e para que também não haja um prejuízo para você, caso também essa testemunha não seja boa. E outro detalhe, saber contraditar a testemunha no momento certo. Não deixe de passar. Se passar, precluir o seu direito. A audiência trabalhista ela é tão específica, é tão detalhada, tão minuciosa, que se você deixar passar um detalhe, às vezes o juiz pergunta assim, depoimento das partes, e você está distraído. E ele vai para as testemunhas. E você diz assim, doutor, eu queria ouvir, estou do lado reclamado, eu queria ouvir o depoimento do reclamante. O juiz vai dizer, olha, precluiu o seu direito. Eu perguntei, você não disse nada. Então, é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Você tem que estar ligado, porque o seu direito, ele vai precluindo se você não estiver atento a ele no momento da audiência. O artigo 829 da CLT fala de um assunto muito importante, eu quero que você acompanhe comigo aqui no slide. Olha comigo aqui. A testemunha que for parente até terceiro grau civil, amigo íntimo, ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, seu depoimento valerá como simples informação. Volta para mim. Você pode, conforme a CLT, ouvir aquela pessoa na qualidade de informante. Algumas vezes não é viável e nem vai ter tanto peso ouvir uma pessoa apenas na qualidade de informante. Mas, se essa for a única testemunha que você tem, cabe ressaltar esse artigo para que você ouça pelo menos aquela pessoa na qualidade de informante. Agora, detalhe, pessoal, súmula 357 do TST. Acompanhe comigo aqui, olha lá. Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Volta aqui para mim. Muitos advogados dizem assim, excelência, eu gostaria de contraditar a testemunha. Por quê? Porque essa testemunha, ela também tem um processo contra a nossa empresa. Isso não é motivo para que aquela pessoa não possa ser testemunha daquela que entrou com a reclamação trabalhista. Agora, detalhe, se for troca de favor, não pode. O que é troca de favor? Troca de favor é A tem uma reclamação trabalhista e B é testemunha de A. Depois, B tem uma reclamação trabalhista e o A que se beneficiou desse B como testemunha agora passa a ser testemunha de B. Então, isso é troca de favor. A jurisprudência nos diz que troca de favor não é permitido. Mas o simples fato daquela testemunha ter entrado com uma reclamação trabalhista, ter uma ação judicial contra aquela empresa, não é motivo para que aquela pessoa não esteja sentada ali como testemunha. Tá bom? Então, por mais que você queira contraditar, pela súmula que nós lemos agora há pouco, não cabe aquela testemunha ser dispensada, ela deve ser ouvida sim na qualidade de testemunha, tá certo? Então, pessoal, fica aqui a dica de hoje. Agradeço a vocês que me acompanharam até agora. Amanhã temos mais. Fica ligado aqui, mais uma vez, convidar vocês para o Telegram, o nosso grupo do Telegram. Veja o link aqui nos comentários, no e-mail que você recebeu. Nós vamos estar passando muitas dicas de prática e o nosso intuito é ajudar você a crescer, a evoluir, a se qualificar cada vez mais. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima. Tudo de bom para vocês.